Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sou sua companhia de segunda a sexta-feira, pontualmente às 5 da tarde, aqui no YouTube do Antagonista, onde a gente faz esse exercício diário para o nosso cérebro e para melhorar o debate político no Brasil. Que exercício é esse? De identificar narrativa. Isso é o tipo de coisa que você só faz treinando. Como que a gente treina aqui? Eu trago para vocês os fatos. E antes de dar a minha opinião, eu te trago também a narrativa da esquerda e a narrativa da direita. Aí depois eu opino, peço para você opinar também. Fato do dia, Lula versus Michele. Oi! É a disputa na política pelos evangélicos. Só vem. Fato do dia, Lula versus Michele. A disputa pelos evangélicos. Por que eu trouxe isso aqui? Tem dois movimentos simultâneos muito importantes ocorrendo na política nacional. O primeiro deles, que muita gente noticiou, é que o presidente Lula, nessa tentativa de ganhar de volta o mundo evangélico, começa a fazer discursos mais voltados a este público, discursos que têm um componente de fé. Por outro lado, ao mesmo tempo, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que sempre fez os discursos muito voltados para a questão da fé, começa a entrar na arena do discurso político e politizar cada vez mais o que diz. São movimentos simultâneos muito interessantes porque em alguns lugares eles se encontram. Eu vou pegar discursos recentes, desse finalzinho da última semana, final de semana agora. Um de Lula e um de Michele Bolsonaro, ambos no Nordeste, tá? Eu vou começar com um tema que no meio evangélico é muito forte, que é a questão da mentira. Você sabe quem é o pai da mentira? Então a noção de verdade e mentira, ela extrapola o factual para ser uma batalha espiritual. Vamos ver como é que Lula se vira nessa argumentação. Eu chego para a Janja todo dia e falo, Janja, olha, o mundo é difícil. Eu vejo a fábrica de mentiras que tem na fake news que vocês acompanham. Uma fábrica podre, parece um bando de lixo, parece uma fossa que só fala mentira, só prega ódio, só conta falsidade, inventa mentira todo dia que a gente não pode acreditar, porque Deus não é mentira, Deus é a verdade e ninguém pode utilizar o nome de Deus em vão, como eles usam todo santo dia. É por isso que a gente vai ter que mudar esse país. E é por isso que eu quero o meu Pernambuco, a minha Paraíba, o meu Rio Grande do Norte, o meu Ceará, a Bahia e todos os estados, não apenas com a irrigação, mas com a política de água para todos, porque todo mundo tem direito de tomar um banho num chuveiro gostoso, lavar roupa, sabe, numa máquina. A gente tem o direito de ser feliz. A gente não fez opção para ser pobre. A gente não quer ser pobre. A gente não quer comer mal. A gente não quer trabalhar mal. A gente não quer ganhar mal. A gente não quer se vestir mal. A gente não quer estudar mal. A gente nasceu para querer todas as coisas boas que Deus nos ensinou a produzir. Bom, mesma temática, a do pai da mentira e de como ele atua na política. Vamos agora ao discurso da Michele Bolsonaro. Eles precisavam torná-lo inelegível. Eles precisavam tornar, porque não existe a democracia, como o próprio líder fala, a democracia ela é relativa, né? Então, eles precisam do caminho livre para que eles possam fazer a maldade. Mas eu quero falar para as mulheres aqui hoje. Mulheres, não percam a esperança. Sejam firmes. Não percam a esperança de mudar a realidade do seu município. Não é fácil para o homem, para a mulher é muito mais complicado. Porque nós sofremos o assassinato de reputação.
Eu recebi e recebo pedradas até hoje, mas eu sei quem eu sou e eu sei o meu propósito e o meu chamado. Junto com o meu marido, nós entendemos a nossa missão de trabalharmos para o nosso povo. E nós estaremos aqui firmes. Não adianta vir com mentiras, falar que nós levamos 261 móveis porque nós não levamos. Que acharam, não acharam porque não estava perdido. Eu sempre falei que os móveis estavam no depósito número 5. Eu tenho todos os arquivos, todos os registros. Existe um servidor com seu CPF. Existe um CPF, uma pessoa responsável por esses móveis. Setor de patrimônio não é assim, você tira um móvel e fica por isso mesmo. Só que eles precisam construir a narrativa, e hoje só existe uma verdade, a verdade deles. Mas não tem problema, cabe ao tempo mostrar quem eles são. Cabe ao tempo, os exemplos arrastam. Eu quero ver os frutos deste governo. Tanto que não tem, que só fala do meu marido. É o tempo todo falando do meu marido, falando do meu marido, falando do meu marido. Eu estou ficando preocupada já com isso. É o tempo todo falando do meu marido, porque não tem o que apresentar, porque é mentiroso, porque é o pai da mentira, porque mente descaradamente. O Lula passeia brevemente por esse tema. Ele faz em algum momento essa relação entre verdade e Deus, e que se subentende que a mentira é o demônio. A Michelle se sente muito confortável nesse tema, então ela insere ali diversos fatos políticos que são de conhecimento de todo mundo e de fácil entendimento do público. Vamos ver. Não adianta vir com estratégia, não adianta vir com narrativa, porque vão se afundar. Chegou o tempo da verdade prevalecer. E muito cuidado com os versículos que vocês trazem à existência, assim como Flávio Dino colocou, homenageou a operação das joias com Lucas 12:2, querendo fazer chacota com a minha fé. Tudo que está em oculto será desvendado, com certeza. Quantas coisas estão sendo desvendadas? Porque está sendo gerado no mundo espiritual. Nos acusam de usar a fé, de falar o nome de Deus em vão. Sabe por que tem tanto medo de Deus? Porque a palavra do Senhor é viva e ela liberta. Tem medo de Deus, porque somente Deus, o Espírito Santo, é que convence da mentira. O Espírito Santo convence. O Espírito Santo tem esse papel de convencer as pessoas, de abrir os olhos e os ouvidos espirituais. Não vai permanecer por muito tempo essa mentira descabida e deslavada. Agora vamos para o segundo ponto. Primeiro, Deus, verdade, diabo, mentira. O segundo ponto é a capacidade de realizar algo se Deus te tocar. Se Deus decidir que você vai fazer algo, você fará. Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Essa é uma temática também muito forte no universo evangélico. Lula e Michelle têm abordagens diferentes. O Lula aborda pela seguinte ótica de storytelling. Ele é o retirante nordestino que está levando água para o Nordeste. Vamos ver. Minha água, amor. Minha água. Eu queria fazer duas perguntas para vocês. Eu queria perguntar, a primeira pergunta é se vocês, eu quero perguntar se vocês acreditam em Deus. E queria perguntar se vocês acreditam em milagre. Então eu vou contar 2 milagres para vocês que está acontecendo aqui agora. O primeiro milagre só pode ter acontecido por ser um milagre, por essa obra de Deus. Porque a obsessão que eu tenho pelo Nordeste e pela questão de água no Nordeste é porque quando eu tinha 7 anos de idade, eu morava em Caetés e a gente tinha que buscar água num açude, buscar água num pote, eu e meus irmãos. E a água, vocês sabem como é água de açude, água barrenta,
ali tinha xixi dos animais, ali tinha cocô dos animais. E a gente pegava aquele pote d'água, levava para casa, deixava assentar, aí tirava de um pote, jogava no outro, deixava assentar e a gente bebia aquela água. A gente não tinha a cultura de ferver aquela água para beber e não tinha filtro. Então a gente bebia aquela água, a gente era tudo barrigudinho, a perna fininha, porque tinha muita gente que morria de esquistossomose naquela época, ou seja, por conta do maltrato da água, a pessoa perdia os dentes com muita facilidade, as pessoas muito jovens já estavam com os dentes cariados, perdiam o dente, porque a água era tratada, e a água não era tratada, a gente bebia aquela água. Então, qual foi o primeiro milagre? O primeiro milagre é a gente estar vivendo o que a gente está vivendo hoje aqui. Porque ninguém acreditava que fosse possível fazer a transposição do São Francisco. Essa é a temática que tomou mais tempo no discurso do Lula. Tudo que ele fala sobre fé e sobre milagre tem a ver com essa possibilidade de uma pessoa mudar a própria história. Ele se cita como exemplos e ao longo do discurso vai trazendo também outras pessoas que teriam as suas vidas mudadas. Aí vai dizendo de alguém que fez faculdade, de alguém que conseguiu se formar, de alguém que conseguiu comprar sua casa própria. E ele fala também da crença do povo, da fé do povo como instrumento para promover milagres. Ô, gente, esse é um milagre que aconteceu com um cara que viveu a seca. Com 7 anos de idade, eu saí de Caeté para São Paulo, com a mãe e 8 filhos num pau de arara, para não morrer de fome e não morrer de sede. E esse nordestino, que saiu daqui para não morrer de sede, volta 150 anos depois e faz a transposição do São Francisco para trazer água para o povo brasileiro. E isso só pode acontecer por uma coisa, só pode acontecer esse milagre por causa da fé de vocês, por causa da fé, por causa da crença de vocês. Se vocês não acreditassem, se vocês não tivessem fé, jamais vocês teriam votado para presidente da República num pernambucano que não tem diploma universitário, que só tem um diploma primário e um curso do Senai. Vocês votarem em mim foi um ato de fé, foi um ato de coragem, foi um ato de acreditar de que um milagre estava para acontecer nesse país. Esse foi o primeiro milagre que aconteceu. Ou seja, um retirante nordestino que saiu para não morrer de sede, volta tantos anos depois e está aqui com vocês anunciando água na torneira de vocês. A Michelle Bolsonaro, ela dedica menos tempo de discurso a essa questão de como, quando Deus toca a gente consegue fazer algo. Só que no discurso dela, ela junta 2 conceitos. Isso de ter sido tocada para fazer algo e também a perseguição por parte da mídia, que é um conceito político. Ela fala isso quando ela leva ao palco uma pessoa com uma doença rara, que é o trabalho que ela fez como primeira-dama. Ela focou nas pessoas que têm deficiências físicas e também nas pessoas com doenças raras, e ela junta tudo isso num pacote só. Vamos ver. Eu fui para o banheiro e falei: Senhor, se um dia o Senhor permitir eu estar numa posição de poder, eu usarei esse poder para poder ajudar as pessoas. E foi essa oração que eu fiz, e num dia memorável para as pessoas com epidermólise bulhosa, no dia que nós entregamos aquela caderneta para os raros no Ministério da Saúde, um evento lindo que o nosso eterno ministro proporcionou, eu fiz essa fala, para você ver como parte da grande mídia é má, maldosa. Quando eu saio do Ministério da Saúde, que eu chego no Palácio da Alvorada, tinha uma matéria: Michelle Bolsonaro faz pacto com Deus para estar no poder. Que maldade,
Que tristeza. Mas graças a Deus, então, que foi com Deus, né? Que é o Deus da verdade e da justiça. E aí, para a gente terminar, um ponto fundamental da diferença do discurso político de Lula e de Michele. Os dois vão colocar componentes religiosos no que eles acham que é a maior força deles. Que aí é o terceiro ponto. Então, o que o Lula acha que é a maior força dele? É a questão da luta de classes, é a questão do nós contra eles, é a questão do povo contra a elite, é a questão do homem que veio de baixo e está contra esses ricos que não querem ajudar os pobres. Isso parece ser a maior força do discurso político dele. Ele termina assim, colocando Deus no meio. Vamos ver. A primeira casa que eu comprei, gente, tinha 33 metros quadrados. 33 metros quadrados. Menor do que a minha casa, a minha vida que a gente entrega hoje. E eu morava com Marisa, morava com 3 filhos, morava com a mãe da Marisa e ainda morava com dois cachorros dentro de casa, porque eu adoro animal. Então eu sei o que é a vida do pobre. Eu sei o que é a vida do cara que vive lascado, que levanta todo santo dia sem saber se vai ter um bocado de feijão para comer na hora do almoço, que não sabe se vai ter um emprego, que não sabe que nunca pode comprar um presente de Natal para o filho, nunca pode comprar nada. Parece que nós fomos amaldiçoados por quem? Pela ganância de uns poucos que têm muito dinheiro, que não querem ajudar os muitos que não têm dinheiro. É por isso, companheiros e companheiras, que esse é outro milagre. É o milagre da crença. Quando eu vejo o filho de uma empregada doméstica, quando eu vejo um filho de um pedreiro, um filho de um cavador de tubo no cemitério, um filho de uma mulher que trabalha rural, com muito orgulho falar: Lula, a minha filha se formou na faculdade, ela tem diploma. Ela é médica, ela é engenheira, é socióloga, ela é filósofa, ela é enfermeira. Ou seja, a gente pode ser o que a gente quiser. É só o governo dar oportunidade. E a força política do discurso da Michele qual é? É uma outra questão. É a participação das mulheres na política. E aí é algo muito interessante, primeiro porque essa pauta sempre foi da esquerda, sempre foi do progressismo e sempre os evangélicos foram pintados como aqueles que, em tese, seriam contrários a uma ascensão de mulheres ao poder. A Michele Bolsonaro formula muito bem o discurso dela sobre mulheres e sim coloca a questão da religião e dos costumes religiosos no meio. Vamos ver. E hoje já aumentamos 370% o número de filiações de mulheres no nosso partido. Mostrando hoje que é o maior movimento político partidário feminino. Viemos da Bahia com um público de 5.500 mulheres. Isso é muito gratificante. Com uma reunião de lideranças sociais de 250 mulheres. Isso é muito importante. Isso mostra a fé e a esperança que o povo brasileiro tem. Vocês não desistiram. E a gente sabe que vocês são movidos por essa esperança de um país melhor. Nós estamos aqui para falar para vocês que nós queremos fortalecer a nossa presidente estadual. E isso, ela fortalece as nossas presidentes municipais. Isso fortalece o nosso partido. Como? Elegendo o maior número de vereadoras e prefeitas nesse ano tão importante de eleições municipais. Esse é o nosso trabalho. Alagoas, com 52% de mulheres, nós queremos que esse número seja transformado em representatividade, porque a mulher, ela cuida de mulher. A mulher, ela tem um olhar diferenciado. O homem, ele até sabe a dor do parto na teoria, mas na prática, quem sabe somos nós. A mulher, ela sabe a dor de outra mulher. Nós criamos uma rede de apoio, assim como as nossas mamães atípicas, uma cuidando da outra, porque Deus,
Ele nos deu o maior dom, que foi o dom de gerar. E junto com esse dom de dar a vida, Ele nos acrescentou resiliência, fé, o amor visceral, aquele amor que é capaz de cuidar do outro, que se importa com o outro. E nós estamos aqui para fazer uma política feminina e não uma política feminista. Nós estamos aqui para trabalhar. Nós queremos trabalhar em conjunto com os homens, em colaboração, uma política colaborativa. Nós não estamos aqui para menosprezar a figura do homem. Nós precisamos, sim, trabalhar lado a lado. E aí, para você, quem leva mais jeito para falar de política com o evangélico? Você gostou dessa mudança de discurso do Lula? Você reparou que a Michelle está falando mais de política? Calma, que antes de você dar a sua opinião, antes de eu dar a minha opinião, vamos para as narrativas? Quando eu vejo essas manifestações da Michelle Bolsonaro, eu fico pensando, onde vai parar o Estado laico? O Brasil não é mais um Estado laico? Ela já implantou o evangelistão, o crentistão, que eles queriam implantar quando o genocida estava no poder? Porque, assim, é um evento do PL, é um evento de partido político. O Estado é laico. Ela não pode ficar falando de Deus como se estivesse numa igreja, num evento de um partido político, num evento pago com dinheiro público. Essa gente quer transformar o Brasil na ditadura crente, entendeu? Os crentelhos se juntam e dá nisso. O presidente Lula, todo mundo sabe que tem fé genuína, estava ali se conectando com o povo, é um homem espontâneo, mas não está instrumentalizando a fé como essa Michelle Bolsonaro. Alguém precisa tomar providência, né? Olha, o Lula vir falar de milagre, de fé e de Deus, olha, é zoar com a nossa fé, né? É tirar sarro da fé do povo evangélico, porque todo mundo que é cristão sabe que não tem como ser de esquerda e ser cristão. São coisas que colidem. O que é a esquerdopatia no Brasil? É o fim da família. É a luta pelo aborto, querem matar a criança no ventre da mãe. É a ditadura gay. É, vamos dizer, flexibilizar as coisas para falar de sexo com criança. Isso é do demônio, isso não é de Deus. Então não tem como a esquerda ser algo de Deus. O Lula fala sobre Deus como um personagem muito conhecido da Bíblia, falava de Deus no deserto para Jesus. Todo mundo sabe do que se trata, ainda mais que se esbanja que ele leva a tiracolo, que está na cara, que não tem nada a ver com ser cristão. Bom, e qual é a minha opinião? A minha opinião é que esse tipo de discurso vai ser completamente insuficiente para o Lula se aproximar do público evangélico como ele quer. Isso por duas razões. Primeiro, porque as palavras já são antiquadas com relação à fé, não incorporam uma linguagem do evangélico, que é a linguagem corrente das periferias, mesmo entre quem não é de fé evangélica. Não incorporam a estrutura de discurso que a gente tem mais recentemente, nesse século XXI. É uma fala sobre fé muito velha, muito pisada, que não tem a ver com a atualidade e por isso não gera identificação com o universo evangélico, que virou uma coisa pop. Por outro lado, a gente tem uma Michelle Bolsonaro que começa a incorporar cada vez mais elementos políticos ao seu discurso e que mostra como se faz de uma maneira eficiente essa intersecção entre o discurso político e colocar a própria fé. A gente vê que cada vez mais ela está trazendo elementos políticos para o seu discurso, o que pode ser, de repente, uma aposta do PL diante da inelegibilidade do Bolsonaro.
Michele Bolsonaro pode se tornar uma figura política muito vocal, e ela fala muito bem, goste você ou não dela. Como, goste você ou não do Lula, ele fala muito bem. Você pode argumentar que falam besteiras, que falam isso, que falam aquilo. Os dois mobilizam plateias. E falar bem é isso. Falar bem é falar de um jeito que você é ouvido por muita gente. O Lula coloca a questão do milagre, a questão da fé, de uma forma que antigamente a gente fazia, que era algo meio solto. A Michele tem essa coisa que é mais moderna, que é de alinhavar com afirmações que o crente sabe que são passagens bíblicas, mas quem não é crente não sabe. Isso é muito comum nos bons discursos de políticos cristãos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se você estiver falando em fazer justiça, você fala, e que a justiça então corra como um rio. Quem não é crente não sabe que isso é Bíblia. Quem é crente sabe que é. E a Michele Bolsonaro, por ter domínio da Bíblia, insere isso em todo o discurso dela. E aí é que vem o pulo do gato. Isso não tem mais a ver com ser evangélico ou não ser. Nas periferias, você já tem esses códigos. As pessoas já falam assim. E é dessas periferias que vem muito da nossa cultura popular. A cultura popular brasileira não é o brasileiro que o inteligentinho pinta, que é só o funkeiro e glorificação de traficante. A periferia, ela dá muito valor às pessoas corretas. Ela valoriza muito os líderes evangélicos. Essa questão já é uma questão cultural, que a Michele consegue lidar muito bem porque convive, e estão tentando incorporar no vocabulário do Lula sem a sofisticação necessária e com um discurso antiquado. Além disso, no colo do Lula tem um problema, que é a militância do Todes. A Janja é do Todes, galera. A Janja é do Todes Empoderados. E se tem uma coisa que não desce na goela de evangélico, é o povo do Todes. Aliás, não desce na goela de quase ninguém, só deles próprios que desce. Mas como o povo do Todes, além de ser contra os valores que os evangélicos consideram prioritários, isso é uma coisa, mas tem muita gente que é contra os valores dos evangélicos, enfim, e não dá esse problema. O povo do Todes debocha dos valores dos evangélicos. O povo do Todes e alguns progressistas faz uma confusão entre o Estado laico que a gente tem no Brasil, que é o Estado laico colaborativo, com o conceito de laïcité francesa, que é você não poder expressar nenhuma religião em público. O nosso Estado laico é o contrário. É você ter o direito de expressar todas as religiões em público, inclusive no ambiente público. E tem julgamento do STF sobre isso, por isso que não tirou a cruz do STF. Por isso que feriado religioso continua sendo feriado, porque todas as religiões convivem. Então tem isso. Se fizer só o discurso e não ajustar a prática, vai ficar muito difícil para o Lula recuperar os evangélicos, que são um apoio que ele já teve no passado. Bom, pessoal, Narrativas Antagonistas vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado e que deixe aqui também a sua opinião. Eu quero saber o que é que você pensa desse tema: política, religião, evangélicos, a movimentação do Lula, a movimentação da Michele Bolsonaro. Só não esquece de compartilhar o vídeo com alguém, de deixar para mim o seu like. Combinado? Tô aqui de volta amanhã às 5 da tarde. Grande beijo, até lá!